Muito bem, estamos com o nosso Novamente na área, nosso Novamente está no ar. O que é o Novamente? O Novamente é um quadro dentro da live que a gente faz segundas, quartas e sextas por aqui, o canal da Casa da Rocha Guarulhos, e dentro dessa live a gente tem esse quadro chamado Novamente, um estudo bíblico, uma conversa. Agora, por exemplo, estamos estudando este livro aí, ó, Engolidos pela Cultura Pop do Steve Turner. Tô gostando demais. Por quê? Porque a gente tá dentro da cultura pop mesmo, gente. Estamos mergulhados na cultura pop mesmo, gente. Então, precisamos aprender sobre essas coisas, meditar sobre essas coisas. Início de capítulo. Olha, não vou fazer revisão dos capítulos anteriores, senão fica muito longo esse papo, né? Então você pegue as lives anteriores. Logo nós teremos o corte desse quadro sendo disponibilizado também no canal da Casa da Rocha Guarulhos ou ainda nos agregadores de podcast, tá bom? Hoje nós entramos no capítulo 4. Deixa eu colocar esse capítulo 4 na tela para você conferir. Olha só, capítulo 4 na tela. O nome do capítulo 4 está aí na sua tela. A arte cinematográfica, a história das histórias. Então, depois de falar tanta coisa sobre cultura pop, nos ensinar o que é cultura pop, depois de apresentar a realidade bíblica sobre a cultura pop, depois de nos alertar o quanto ela é benéfica, mas ao mesmo tempo ela tem viés coisas negativas e nós precisamos tomar cuidado com isso, Steve Turner desembarca na sétima arte. O que é a sétima arte, gente? Cinema. É isso aí. Cinema. Até agora ele foi bastante genérico, falou um pouco de música, falou um pouco de cinema e outras coisas, mas agora ele dedica um capítulo inteiramente ao cinema. Por quê? Porque é o que está na tua tela aí. Todos gostam de um bom filme. É verdade. Uma obra cinematográfica, diz Steve Turner, oferece mais referências à cultura geral do que qualquer outro tipo de arte. E é verdade, né? A força de um filme, de uma série, é uma coisa muito grande hoje, mais do que nunca. Nós carregamos referências da sétima arte muito mais do que qualquer outra forma de arte, né? Pela popularidade da coisa e pelo poder que ela tem junto a nós. Também a gente vai falar sobre isso, o Steve Turner fala sobre isso. Titanic, O Exterminador do Futuro, Forrest Gump, Darth Vader, Jack Sparrow, James Bond fazem mais parte da nossa vida do que as parábolas de Jesus. É impressionante, não é? Do que os personagens bíblicos como João, como Paulo, como Pedro, como tantos outros. A gente fala mais sobre cultura pop, principalmente sobre o cinema de um modo geral, cinema ou cinema telenovela ou cinema séries, que está hoje muito, né, diante de nós, do que outro tipo de arte. E essa é uma força muito grande na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver. Depois ele diz que isso é muito evidente porque os filmes fortalecem um ponto em comum. Os filmes, o cinema, nos une. Os filmes têm esse poder de nos unir. É mais ou menos para aí que ele vai. Em um censo realizado em 2001, olha, presta atenção, em um censo realizado em 2001 na Inglaterra, 40 mil pessoas disseram que a sua religião era Jedi. Você não sabe o que é isso? Tudo bem, não se espante. Jedi é uma religião presente na série, na saga Star Wars. É isso mesmo. Dentro de Star Wars, um dos mais épicos, uma das mais épicas séries de filmes que nós temos na história da humanidade, na história do cinema, George Lucas, né? Tem uma religião lá, que é a religião dos Jedis.
aquele né? Aquela espadaiada toda, aquela coisa toda, não é? As pessoas nesse senso disseram: eu sou adepto da religião dos Jedi. Então essa é a força que uma produção cinematográfica tem. Ele diz que a arte cinematográfica deve ser percebida por nós como um espaço, um ambiente propício a se falar sobre filosofia, sobre comportamento, sobre valores, sobre a vida. Não é só entretenimento. O cinema tem uma força de reflexão muito grande, eu diria. A arte cinematográfica tem esse espaço. E ele cita um guru dos roteiros chamado Robert McKee, e disse que nos últimos 30 anos a narração de histórias através do cinema tem substituído a filosofia, a teologia e a ciência como a nossa maior fonte de informação sobre o significado da vida. Esse cara, Robert McKee, uma pessoa conhecida, Steve Turner chama ele de guru dos roteiros. Eu não fui atrás da informação sobre essa pessoa, mas é uma pessoa que tem habilidade para falar isso, habilitação para falar isso, um roteirista ou guru dos roteiros. E mais, ele disse que o mundo agora consome filmes, novelas, televisão, teatro em tais quantidades e com tanta avidez que a arte de contar histórias tornou-se fonte primária de inspiração ao buscar ordenar o caos e dar sentido à vida. Você está ouvindo isso? Esse roteirista está dizendo o seguinte, que essas formas de arte, principalmente o cinema, são a fonte onde as pessoas buscam resposta para a vida. Elas buscam sentido na vida na tela dos cinemas ou nos filmes de modo geral, né? Em 1993, e a minha câmera parou de novo, você vai ter um pouquinho de paciência, que eu vou fazer isso, e daqui a pouco ela volta, vamos ver, 1, 2 e voltou. Meu amigo Douglas vai cortar isso depois. Em 1993, George Lucas disse: estou tentando descobrir o que nós somos, o que é a vida e quais são algumas das verdades que estão sob a superfície. Essa seriedade é que a gente tem que levar em conta. Uma produção cinematográfica, uma série, uma sequência de filmes, hoje você tem muito isso, né? 3, 4 filmes na sequência, aquela coisa toda. Tem um aspecto comercial, sem dúvida nenhuma. Mas olha o que o George Lucas disse, é o grande produtor das mais importantes produções que temos no cinema. Eu estou procurando entender o que é a vida. Eu estou procurando dar uma olhada no que existe na superfície da vida. Diante da sua importância, o Steve Turner diz: os consumidores cristãos querem saber o que podem consumir. Já que é uma coisa tão importante, o que eu posso consumir? Olha para onde ele está indo aqui nesse capítulo. Os produtores cristãos de cinema querem saber o que podem produzir. Porque é uma coisa muito séria. O que eu posso consumir e, se eu sou produtor de conteúdo, o que eu posso consumir? Bem, aí ele abre um outro leque aqui, bem interessante, para falar sobre o poder de uma história, ou o poder da história. Essas perguntas, se eu sou cristão, o que eu posso consumir, se eu sou produtor cristão, o que eu posso produzir, reconhecem o poder da história. É verdade, se eu estou pensando o que eu posso consumir quando o assunto é cinema, é porque eu estou reconhecendo, tem alguma coisa muito forte ali, e tem que reconhecer mesmo, porque tem algo muito forte e algo muito interessante para a gente aprender. As histórias fazem parte da nossa vida desde sempre, né? E cinema é história, né, gente? Vamos dizer. Nos fascinam de tal forma que nos identificamos com os personagens e somos emocionalmente tocados. Quem nunca chorou assistindo um bom filme? Quem nunca ficou extasiado, grudado na cadeira, num suspense? O que é que vai acontecer? Ah, meu Deus, e aventura? Quem nunca percebeu o coração batendo mais forte?
São as histórias contadas no cinema ou não que fazem isso com a gente. Especialistas creem que essas histórias que envolvem drama, recuperação e o resgate por uma figura heróica têm a ver com a realidade da nossa criação, queda e redenção. Aqui o Steve Turner faz um link que eu nunca tinha pensado nisso e é muito bacana. Ele diz assim: o conteúdo que nos é apresentado geralmente segue esse roteiro da história. Você tem um drama, uma recuperação, uma figura heróica, e tudo isso tem a ver com a nossa realidade de seres humanos. Criação, queda, redenção. Os roteiristas, diz ele, os roteiristas entenderam o poder do mito. Não é mito nem eu nem o outro. O mito da mitologia, né? E eles buscam referências na mitologia, aplicam tais valores nos seus roteiros e perceberam um modelo, um conjunto de princípios que direciona a vida e o mundo das histórias. Por isso nos identificamos tanto com elas. Não é qualquer história que cativa nosso coração, mas geralmente é a história que tem um personagem que é amassado pela vida, amassado por uma perda, amassado, machucado por uma circunstância. Depois ele começa um processo de recuperação, aparece uma figura fora dele, um mentor que o ajuda, e ele passa por situações e vence. A gente é muito atraído por esse tipo de roteiro, nas mais diversas possibilidades. Pode ser um herói, pode ser um drama de alguém que viveu um acidente, uma situação assim, pode ser o que for. Esse caminho é meio que uma receita certa. E o Steve Turner diz, talvez essa receita certa seja certa, porque é a nossa vida que é assim. Aí ele apresenta uma coisa que ele chama de jornada dos heróis. Bem interessante. O conceito de jornada dos heróis veio por Jung, Carl Gustav Jung. Se não pronunciar assim, me desculpe, mas é o jeito que eu sei ler. Ele foi um psiquiatra e um psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, tá bom? E ele criou essa parada chamada Jornada do Herói, que foi desenvolvida por Campbell em vários livros. Ok, dados técnicos aqui. Mas o interessante é que no primeiro ato ele descreve a jornada de um herói em vários atos. Se não me engano, 3 ou 4. Vamos lá. No primeiro ato, o herói está no mundo comum e ele é chamado para uma aventura. Ele cita o Harry Potter. Harry Potter que há pouco tempo atrás, uma década atrás mais ou menos, explodiu com essa receita. Há uma recusa inicial. Não vou. O herói diz que inicialmente não vai. Mas ele encontra um mentor, alguém que vai ajudá-lo a lidar com os seus medos. E aí ele cruza o primeiro portal, diz o Steve Turner. Então o começo das histórias de heróis são sempre mais ou menos desse jeito. O segundo ato acontece na perseguição do herói ao seu objetivo. Agora ele tem que ir atrás para resolver alguma situação, defender alguém, salvar o mundo, geralmente essa história, né? Ele entra na fase dos testes, dos desafios, dos inimigos, dos obstáculos, que incluem a prova do seu próprio coração, do seu próprio espírito e a sua coragem. Então ele vence inimigos externos, luta com bandido, luta com malfeitor, com malvado, com vilão, mas ele luta consigo mesmo. E ele é levado por esse caminho a avaliar seu próprio coração. Você lembra que o Harry Potter ficava seduzido pelo anel também? O anel que o Sméagol tanto queria? O Harry Potter tinha horas que ele ficava seduzido pelo anel, mas ali seu coração era avaliado e ele passa pela prova, vence os inimigos, ok? E aí o terceiro ato, diz o Steve Turner, é a batalha final, quando o herói vence.
geralmente ressuscitando, não é? Em glória, depois de um tempo de muita dificuldade, ele volta para o lar com o poder que traz cura para sua família, para a comunidade, para uma tribo, para uma nação e até mesmo para o mundo. Gente, o Steve Turner faz a gente pensar que esse é o roteiro de heróis bíblicos, inclusive do próprio Cristo. E é verdade, parece viagem, mas não é. O que o Steve Turner está mostrando? Que há um link entre o que a cultura pop produz e o que nós carregamos de anseio na vida dentro de nós. Até mesmo Jesus, diz ele, não recusa o seu chamado, passa pelo portal, encara os desafios, encontra aliados, faz inimigos, é a história. No Getsêmani, ele passa pela sua prova mais profunda e na cruz ele tem a sua aprovação final. Ao vencer, ele ele traz cura para todo mundo e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa linda, gente. Então é a arte buscando inspiração na realidade da vida e na realidade da transcendência em Cristo, na realidade da existência humana, até diria eu. Bom, e a partir disso ele apresenta a ideia de filmes de redenção. Gostei disso aqui também. Ele diz o seguinte: filmes que seguem esse padrão podem ser chamados de filmes de redenção. Eles não são precisos, é óbvio, né? O roteiro vai para cá, vai para lá, mas a ideia é essa. Então, olha que interessante. A curadora da exposição Guerra nas Estrelas, a mágica do mito é o nome da exposição, Mary Henderson, em 1997 disse: Guerra nas Estrelas cumpre a função básica do mito, abrir nossos olhos e corações para a dimensão do mistério em nossa vida e nos dar alguma orientação em nossa própria jornada heróica. Não é só diversão, não é só entretenimento. Olha a proposta do autor, do produtor e agora dessa mulher que cuidou dessa situação toda aqui da curadoria, da exposição. É muito sério. Nós somos incentivados, diz o Steve Turner, a reagir diante dessas histórias de pessoas transformadas, de heróis salvíficos e da bondade que triunfa sobre o mal. Somos incentivados a acreditar na superioridade de propósitos diante da futilidade, da superioridade do amor sobre o ódio, da superioridade da verdade sobre a mentira. E às vezes, o Steve Turner diz, até ideias simples, quando elas são roteirizadas dentro desse aspecto, jornada dos heróis e filmes de redenção, quando uma ideia muito simples trilha esse caminho, o sucesso é quase que garantido. Ele cita um filme que eu assisti, que eu gosto muito, eu gostei muito quando assisti, O Discurso do Rei. É um típico caso de um filme que vem de uma ideia muito simples. Qual a ideia? Um homem que tem um problema para falar, ele é gago, né? E a partir disso aparece todo esse cenário, um mentor que vem de fora, a pressão que ele passa, o lado sombrio dele mesmo querendo desistir. E no final, o grande discurso que ele faz pela rádio BBC, não vou dar mais spoiler, já dei alguns, e aí vem a redenção para a nação toda. É isso aí, não é? Até mesmo uma ideia simples, baseada nesse caminho existencial do ser humano, funciona. E ele diz, muitos filmes de todos os gêneros seguem esse padrão. O mundo do personagem principal está corrompido, como Éden. Através da serpente, é isso que aconteceu, não é? Nada está como antes, é preciso recuperação da esperança. Parece que não há jeito, parece que não há esperança. E ele traz a ideia de quando Cristo vai para a cruz. É a mesma ideia
né? Os filmes se baseiam nessa realidade existencial de todos nós. Mas logo vem a virada. A morte do Salvador produz vida para a igreja. O que o diabo pensava ser um golpe final torna-se a chave de sua própria destruição. Gente, eu estou gostando demais dessa conversa. Por quê? Porque ela nos traz a clara realidade de que o cinema ele não é feito por ser feito. Há todo um projeto por trás disso, uma tentativa de se alcançar respostas para a vida através disso, e os produtores partem dessa necessidade que nós temos de encontrar a razão da vida. Isso, inclusive, eu preciso fazer uma confissão aqui. Isso, inclusive, me ajuda a entender por que tem gente que se veste de cosplay e participa daquelas feiras. Já viu cosplay? Aqueles caras que se vestem de super-heróis ou de vilões e eles se reúnem nas feiras e tal. Isso me dá a entender que uma pessoa que gosta demais de uma história como a do Super-Homem, há uma razão para isso. E não é só uma razão assim boba. Agora eu consigo entender por que tem gente que fica fazendo mesa de discussão sobre Game of Thrones, ou sobre Star Wars, ou sobre Stranger Things, não é? Que está mais em moda agora, que é o momento agora. Por que essas pessoas fazem isso? É o vazio que tenta encontrar razão de existência na arte que é projetada sobre nós a partir dessa perspectiva. É uma arte que se produz com essa finalidade. É uma arte que quer alcançar o vazio do nosso coração. É uma arte que quer responder aquilo que só Cristo e o Evangelho podem responder. Por isso que ela faz tanto sucesso. Por isso que ela faz a gente ficar maratonando nas séries, horas e horas assistindo aquilo. Bacana, né, gente? Muito legal, estou curtindo demais essa conversa e é isso aí. A gente continua na próxima segunda-feira com as nossas leituras aqui, com a nossa leitura do livro Engolidos pela Cultura Pop. Muito legal, esse é o nosso novamente de hoje. Deixa eu apertar todos os botões que eu tenho e vamos lá, foi!